Boa tarde a todos os presentes. Gostaria de saudar a todos em nome do nosso convidado de hoje, ministro Lélio Bentes Corrêa, que todos nós conhecemos e temos uma admiração especial a ele. E também saúdo todos os presentes em nome da diretora da nossa Escola Judicial, a doutora Wanda Decuzzi, que está nos assistindo também, acompanhando a nossa palestra. Registro que, com a palestra de hoje, nós estamos iniciando a programação do segundo semestre da EJUDE. A nossa palestra de hoje tem como tema os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU e a Justiça do Trabalho, Perspectivas e Desafios. Informo a todos os participantes que a presença será registrada por meio do link que será colocado no nosso chat. E também que as perguntas os senhores podem ir fazendo durante a palestra, mas ao final eu vou repassar ao ministro para a resposta. Bom, então eu quero dizer que é um prazer muito grande, ministro, estar aqui com Vossa Excelência, né? Me recordo de Vossa Excelência desde a época do Ministério Público do Trabalho, o senhor sempre é frente nessas questões principalmente de trabalho infantil e direitos humanos, então, assim, eu tenho uma lembrança muito boa daquela época e agora também, como ministro, né, tenho muito orgulho de poder dizer que sigo com frequência, né, as suas posições, adoto a sua jurisprudência. Então, cabe a mim aqui apresentar o ministro Lélio, né, que é ministro do Tribunal Superior do Trabalho. Ele tem um currículo exemplar. Ele se formou em Direito pela Universidade de Brasília, é mestre em Direito Internacional dos Direitos Humanos pela Universidade de Essex, é isso? Essex? Né? É membro da Comissão de Peritos de Aplicação das Normas Internacionais da OIT desde 2006, membro da Comissão Julgadora do Prêmio Novare desde 2013, membro da Academia Brasiliense de Direito do Trabalho desde 2016, foi corregedor-geral da Justiça do Trabalho no biênio 2018-2020 e é autor de diversos livros e artigos com destaque especial para o trabalho infantil, trabalho escravo, né, com essa veia mais para os direitos humanos. Ministro, obrigada por estar aqui conosco para compartilhar todo esse seu conhecimento. Passo a palavra a Vossa Excelência, então. Muito obrigado, desembargador. Muito obrigado, desembargadora Daniele. Um prazer enorme participar dessa atividade com a Escola Judicial do TRT 17, particularmente com você, cuja trajetória eu tenho a oportunidade de seguir desde a nossa instituição de origem, o Ministério Público do Trabalho, e sempre pontificando e representando de uma forma muito honrosa e com brilhantismo o Ministério Público, agora na Justiça do Trabalho. Quero também cumprimentar a desembargadora Wanda e agradecer a paciência e a generosidade que tiveram comigo. Infelizmente, no primeiro semestre, apesar de nós termos marcado a atividade, houve uma coincidência infeliz de fatos e eu não pude participar, honrar o compromisso que havia assumido. Então, estou vindo aqui agora no começo do segundo semestre, com muita alegria, para propor algumas reflexões a nossas colegas e a nossos colegas acerca dos objetivos do desenvolvimento sustentável. E a primeira coisa que se pode perguntar é, afinal de contas, o que nós temos a ver com isso, não é? O fato é que os objetivos do desenvolvimento sustentável da ONU, que compõem a chamada Agenda 2030 das Nações Unidas, porque ela é prevista como data limite para sua implementação o ano de 2030, ela abraçou de forma muito significativa o conceito de sustentabilidade sob a ótica também
dos direitos no trabalho. Particularmente, adotou a nomenclatura inaugurada pela OIT de promoção do trabalho decente. E nós, como juízas e juízes do trabalho, servidoras, servidores, advogados e advogadas, membros do Ministério Público, nós, do Sistema de Justiça do Trabalho, nos ocupamos exatamente de dar efetividade a essas normas, inclusive as normas internacionais, que, uma vez ratificadas pelo Brasil, se incorporam ao ordenamento jurídico pátrio e, em se tratando de normas de direitos humanos, se incorporam com status supralegal, segundo a dicção do Supremo Tribunal Federal. Então, me parece muito oportuno que nós estejamos conscientes dessa dimensão internacional do nosso trabalho. O que nós fazemos não está desgarrado, não está isolado de um contexto internacional que, inclusive, se baseia em valores universais, o que se pretende universais de direitos humanos, particularmente a dignidade, a função social do trabalho, enfim, princípios que são extremamente importantes na nossa atividade. A Lilian vai me ajudar com os slides. Tem uma apresentação. Já entrou. Então, a minha proposta é que nós comecemos vendo um pouquinho a parte histórica para entender esse processo, como funciona. Depois passamos ao exame de alguns objetivos selecionados, 2 ou 3, que dizem mais diretamente com a nossa atividade. Há outros, mas eu selecionei 3 que me parecem bem pertinentes. E, em tempo permitindo, tratamos um pouquinho também dos desafios para a implementação desses objetivos, né, para podermos compreender a melhor forma de aportarmos uma contribuição para a efetiva implementação. Então, vamos à primeira lâmina. Toda essa discussão sobre o direito ao desenvolvimento sustentável, começa lá na década de 80, a partir de um exercício acadêmico muito interessante, conhecido como o relógio do fim do mundo. Toda a existência da humanidade foi condensada em um relógio com as 24 horas. Isso lá no período de Guerra Fria, ainda, década de 60, 70, havia uma preocupação muito grande com a viabilidade da existência humana no planeta Terra, né? Ameaçada pelo desenvolvimento nocivo ao meio ambiente, pelas ameaças nucleares de parte a parte. Então, criou-se esse relógio, e esse relógio marcava exatamente 1 minuto para meia-noite. Marcaria, na década de 80, 1 minuto para meia-noite, ou seja, nós estaríamos a 1 minuto de alcançarmos uma situação de irreversibilidade quanto à inviabilidade do planeta por conta da ação humana. E, claro, não seria suficiente apenas constatarmos essa tragédia, mas, claro que precisávamos de ação, e uma ação que permitisse retroceder os ponteiros do relógio, fazer o tempo voltar para trás, né? E então, em 1986, a ONU adota uma declaração sobre o direito ao desenvolvimento e afirma o direito ao desenvolvimento como um direito humano, inalienável,
assegurado a todas as pessoas e a todos os povos, a quem deve ser assegurada a participação no desenvolvimento econômico, social, cultural e político. E muito importante, no artigo 2º dessa declaração, a ONU já afirma, lá em 1986, que a pessoa humana é o sujeito central do desenvolvimento. Ou seja, o desenvolvimento é, por um lado, um direito de todos os seres humanos e tem por objetivo o bem-estar dos seres humanos. Isso quer dizer, não há desenvolvimento sustentável por si só, desenvolvimento pelo desenvolvimento. Não, o desenvolvimento econômico ele precisa ter por meta, ter por objetivo o engrandecimento, o conforto, o desenvolvimento das potencialidades dos seres humanos. Em 1987, adota-se o relatório Nosso Futuro Comum, e ali a ONU, os Estados-membros ali representados, chegam a um consenso quanto à definição de desenvolvimento sustentável, que ficou estabelecida da seguinte forma: o desenvolvimento sustentável é aquele que procura satisfazer as necessidades da geração atual sem comprometer a capacidade das gerações futuras de satisfazer as suas próprias necessidades. Ou seja, o compromisso com com o desenvolvimento sustentável é um compromisso com as gerações futuras. O ser humano levou tempo demasiado para constatar que os recursos naturais não são infinitos, que não se pode agredir o planeta de formas variadas, mediante exploração de terras e do mar, mediante emissão de poluentes, mediante dispersão de resíduos sólidos, sem sofrer as consequências disso. Algumas projeções indicam, desembargadora Daniela, que se nada for feito, em 2050, nós teremos mais plástico do que peixes no mar. Imagine o impacto que isso tem para o planeta e para a nossa própria existência. Então, a noção de desenvolvimento sustentável é aquele que permite satisfazer as nossas necessidades, mas com o compromisso de preservar esse direito assegurado pela Declaração de 1986 para as gerações futuras. É um compromisso com o futuro. Em 1992, nesse mesmo caminho, realiza-se a cúpula Eco 92, no Rio de Janeiro, e ali adota-se a Agenda 21, a Agenda para o século 21, com a ideia fundamental de pensar globalmente, mas agir localmente. Ou seja, os objetivos internacionais consensuados não serão atingidos por si sós. É necessária ação, são necessárias medidas, e algumas medidas duras. Né? Nós vemos que, desde então, prossegue a discussão, por exemplo, quanto à emissão de poluentes, e alguns países resistem de forma enfática à necessidade de limitação da emissão de poluentes, sustentando que isso atrasaria ou dificultaria o desenvolvimento econômico e industrial desses países. Mas o fato é que, a partir dessa Agenda 21, começa-se a buscar
formas menos agressivas, menos deletérias ao meio ambiente para assegurar o desenvolvimento sem comprometer a viabilidade da existência humana no planeta. Até que em 2000, em Nova York, realiza-se a Cúpula do Milênio e se adota uma declaração do milênio. Essa declaração prevê 8 objetivos para o desenvolvimento do milênio, entre eles a erradicação da pobreza extrema e da fome. Uma das metas era reduzir pela metade até 2015 a proporção de pessoas com ingressos inferiores a $1,25 por dia, isso transposto para a nossa moeda a uma taxa de câmbio atual equivaleria a R$190 por mês, né? Esse é o limite da extrema pobreza, e alcançar o pleno emprego e o trabalho decente para todos e todas, inclusive mulheres e jovens. Então, aqui já se desborda da preocupação ambiental para alcançar também o aspecto da sustentabilidade social da atividade humana. Se, de um lado, não é razoável que o processo de desenvolvimento econômico seja conquistado com o sacrifício e a destruição do planeta, muito menos aceitável é que o enriquecimento de poucos se dê com o sacrifício da dignidade, e da saúde e da vida de outros seres humanos. Podemos ir adiante. Em 2012, realiza-se a Conferência Rio+20, e ali se aprova um documento, O Futuro que Queremos, que enuncia claramente esse princípio que eu acabei de mencionar. De um lado, estabelece a necessidade de erradicação da pobreza, que é definida nesse documento como o maior desafio que o mundo enfrenta, e é um requisito indispensável para o desenvolvimento sustentável, e também ali se reconhece que o desenvolvimento sustentável precisa contemplar de forma integrada os aspectos econômico, social e ambiental, reconhecendo a sua inter-relação. E, mais uma vez, se afirma que as pessoas precisam estar no centro do processo de desenvolvimento sustentável, retornando à premissa já constante da Declaração de 1986 sobre desenvolvimento sustentável. E aqui, na Rio+20, se reafirma a necessidade do compromisso com o pleno emprego e com a promoção do trabalho decente para todos, integrando-se a necessária proteção social. E nessa declaração se afirma que pleno emprego, trabalho decente e proteção social são elementos que se complementam e se fortalecem mutuamente. E aqui vale uma reflexão. Há mais de 20 anos, a OIT e a ONU alertam para os efeitos da erosão imposta aos mecanismos de proteção social. Para que se tenha ideia, o mundo tem hoje 7,7 bilhões de pessoas. 4 bilhões não contam com qualquer mecanismo de proteção. Elas estão no trapézio, a 10 metros de altura, sem rede. Qualquer evento, qualquer intercorrência, significa fim de linha, né? Inviabilidade de sustentar a própria família.
a si e às próprias famílias. E, infelizmente, isso como resultado, em muitos países, de processos de austeridade econômica que visavam a responder às exigências de organizações internacionais, como o Fundo Monetário Internacional, que classificava essas despesas ou esses investimentos, eu diria, orçamentários, como inaceitáveis, né? A crítica ao modelo keynesiano, etc. Bem, em 2020, com a pandemia, nós percebemos o absurdo que é não ter mecanismos adequados de proteção social, né? Sobretudo em países como o nosso e toda a nossa região, na América Latina, em que a prevalência do trabalho informal é enorme, né? Essas pessoas, quando sofrem o impacto das medidas restritivas decorrentes da pandemia, elas perdem imediatamente a sua fonte de sustento. E é o Estado que precisa assegurar que elas vão poder se alimentar e alimentar os seus familiares, não tem outro caminho. E isso se dá por meio de políticas de proteção social, tá? Então, vejam que já em 2012, a ONU alertava para a necessidade de se ter, de um lado, a promoção do trabalho decente, mas também a proteção social. Bem, como eu havia dito, toda essa agenda era prevista tendo como data limite para sua implementação o ano de 2015. Chegamos a 2015, alguns avanços foram efetivamente alcançados, sobretudo no combate à pobreza, mas, claro que não se concretizou plenamente, não foram alcançados plenamente os 8 objetivos do milênio. Então, a ONU adotou uma nova agenda, com um prazo mais elástico, previsto para 2030, em que se pretendia alcançar resultados efetivos na promoção do desenvolvimento sustentável. Então, foram aprovados 17 objetivos de desenvolvimento sustentável, esses objetivos divididos em 169 metas, que detalham esses objetivos, e 230 indicadores, que permitem o acompanhamento efetivo da evolução de cada país em relação aos objetivos e metas. E esses indicadores, eles são divulgados amplamente, são públicos, e a OIT, perdão, a ONU incumbiu cada uma de suas agências de a responsabilidade primária por certos objetivos mais identificados com o seu mandato. Além disso, a ONU criou um fórum de alto nível sobre desenvolvimento sustentável que também monitora esses indicadores para verificar como se está evoluindo em relação à implementação das metas e objetivos do desenvolvimento sustentável. E são convidados também a desenvolver mecanismos próprios as próprias sociedades civis dos países. Então, nós temos, no Brasil, 2 sítios na internet, o odsbrasil.gov.br e o www.agenda2030.com.br. Esse segundo site é um site mantido pela sociedade civil que monitora periodicamente a evolução do quadro em relação aos objetivos do desenvolvimento sustentável. Como eu havia... Então, percebe-se que a proposta da Agenda 2030, ela
é mais robusta que os objetivos do milênio, né? Ela tem 17 objetivos contra 8 dos objetivos do milênio, e ela é também melhor estruturada, permitindo esse monitoramento por parte dos próprios governos e da sociedade civil. Agora, as metas são realmente bastante ousadas, como nós vamos ver a partir da próxima lâmina. E eu pretendo apresentar alguns objetivos e problematizá-los. E, claro, com o advento da crise econômica e social e sanitária decorrente da pandemia da Covid-19, a situação se tornou muito mais desafiadora. Bem, a primeira meta que diz respeito totalmente com o nosso trabalho, com a nossa atuação, é exatamente acabar com a pobreza em todas as suas formas, em todos os lugares. Sem dúvida, uma meta ambiciosa, mas possível de se alcançar. O objetivo é esse, de acabar com a pobreza, subdividido em várias metas. A 1.1, por exemplo, trata de erradicar a pobreza extrema, ou seja, que ninguém viva com menos de $1,25 por dia. Para que se tenha uma ideia, segundo a OIT, seria necessário para assegurar que nenhum trabalhador, nenhuma trabalhadora se encontrasse em situação de pobreza extrema, seria necessário assegurar a criação de 40 milhões de empregos por ano até 2030 para absorver os jovens e as jovens que ingressam no mercado de trabalho e melhorar a situação de 800 milhões de trabalhadores em todo o mundo. Né? Então, nós precisaríamos criar 40 milhões de vagas por ano e, ao mesmo tempo, impulsionar, dignificar, elevar as condições de trabalho desses outros 800 milhões de trabalhadores e trabalhadoras. Com relação ao número de pessoas que vivem na pobreza, não a pobreza extrema, o propósito é reduzir até 2030 o número de pessoas vivendo em situação de pobreza, reduzir a metade. E, de novo, aqui a meta 1.3, que é implementar medidas e sistemas de proteção social apropriados, incluindo pisos de proteção social. A OIT tem uma recomendação aprovada por seus constituintes, tripartites, sobre pisos de proteção social. E essa recomendação se baseia exatamente na constatação de que as sociedades ficam extremamente vulneráveis, os países ficam extremamente vulneráveis se não houver uma rede de proteção, um piso, como a própria recomendação afirma, que proteja esses trabalhadores, essas trabalhadoras, nos momentos de adversidade que enfrentam. E mais do que isso, essa proteção social precisa ser, segundo a recomendação, universalizada. Bem, e como estamos em relação ao objetivo número 1, de erradicação da pobreza? Eu trouxe aqui duas telas que nos dão mais ou menos a dimensão do desafio. Não é?
quando se fala em erradicação da pobreza, associa-se também ao outro objetivo de desenvolvimento sustentável, que é a erradicação da fome. Tá? No primeiro semestre desse ano, de março a julho, nós tivemos 20 países no mundo em situação de insegurança alimentar. O que significa isso? São países onde as pessoas não só correm o risco, mas estão propensas a passar fome em algum momento de suas vidas. Esse mapa identifica na América do Sul Venezuela, na América Central El Salvador, Guatemala e Honduras, República Árabe da Síria, Afeganistão, Líbano, e vejam, na África nós temos praticamente metade do continente em situação de insegurança alimentar. Muitos desses países, não sei se está visível para todos vocês, há uma indicação de símbolos, né, que revelam quais as situações que contribuem para essa situação de insegurança alimentar. Nós percebemos que na África, quase todos os países, né, aqui, se eu não me engano, à exceção de Angola, Madagascar e Zimbábue, todos os demais têm uma situação de conflito armado. Né? E é interessante nós percebermos que essas situações de conflito armado estão relacionadas de uma forma umbilical com a exploração de recursos naturais. Então, há conflitos armados pela posse de áreas ricas em recursos naturais, com o objetivo de extrair essas riquezas, e, ao mesmo tempo, o resultado dessa extração permite a compra de mais equipamento bélico, de mais armas, e alimenta a roda da violência. Né? Também, no Afeganistão e na Síria, como todos sabem, situações terríveis de conflito armado que contribuem para essa situação de insegurança alimentar. É interessante mencionar que, segundo a FAO, a Agência das Nações Unidas que cuida do direito à alimentação, seriam necessários 5 bilhões de dólares para acabar com a insegurança alimentar por um ano. Né? O valor pode parecer elevado, não deixa de ser. Mas se nós constatarmos que a despesa com armamentos, despesa militar mundial, é de cerca de 7 trilhões de dólares, que só os Estados Unidos gastam 690 bilhões de dólares por ano com despesas militares, e que o gasto militar mundial aumentou depois que começou a pandemia, nós vamos nos dar conta que, basicamente, o que nós precisamos é de prioridade. Né? A prioridade é organizar exércitos, é produzir armas, enfim, alimentar os conflitos, ou a prioridade é alimentar as pessoas. No fim, é essa a decisão que se precisa tomar. Vamos para a próxima lâmina. Com relação à pobreza extrema, esse é o quadro da pobreza extrema na América Latina e no Caribe. Percebam que, de 2002 a 2014, verificou-se uma redução
bastante significativa e sustentada dos índices de pobreza extrema em todas as faixas etárias. A partir de 2014, nós percebemos a retomada do crescimento das taxas de pobreza extrema. E vejam, a medição termina em 2019, portanto, anterior ao período da pandemia. Seguramente, essas taxas estão ainda mais elevadas, mas já em 2019 nós tínhamos praticamente o mesmo nível de pobreza extrema lá de 2002, ou seja, todo o esforço realizado durante 17 anos foi anulado, né, pela retomada do processo de empobrecimento no nosso continente. O que fica claro, que deixa claro que sem políticas públicas, sem intervenção do Estado, não se alcança a efetiva redução da pobreza extrema, né? Esse período de 2012 a 2014 foi marcado por uma série de iniciativas em todo o continente, com destaque para uma que foi imaginada e implantada inicialmente no nosso país, né, que são os programas de transferência de renda vinculados à frequência escolar, o famoso Bolsa Escola, né, que se iniciou em Campinas e aqui no Distrito Federal, e que efetivamente revelaram um impacto bastante positivo na redução da pobreza. Bem, ademais do objetivo número 1, nós temos o objetivo número 8, e esse totalmente relacionado com o mundo do trabalho, com a nossa atividade. O objetivo número 8 propõe promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável, não é? Ou seja, um crescimento econômico que se prolongue no tempo, que tenha um caráter de um processo permanente, sustentável, ou seja, que não destrua os recursos naturais, mas também sustentável, como já vimos, sob a ótica social, que não avilte a dignidade das pessoas, que não comprometa a sua saúde, não ponha em risco a sua vida, um processo, ao contrário, que promova o bem-estar das pessoas, e inclusivo, né? O que, sem dúvida, é um dos grandes desafios que nós enfrentamos. A imprensa nacional divulgou, há coisa de 2 semanas, um estudo que revela que, no nosso país, a participação do 1% mais rico nos frutos da riqueza nacional aumentou, ou seja, nosso país ficou mais desigual. Os ricos ficaram mais ricos durante a pandemia, né? E já respondem por mais de 50% de toda a riqueza gerada no país. 1% já abocanham mais de 50% da riqueza. O que quer dizer que os que estão fora desse núcleo privilegiado estão excluídos do processo de desenvolvimento. Essa que é a verdade, né? Nós vivemos num momento em que um único cidadão realiza o seu sonho de dar um passeio na estratosfera, né? Quando os seus trabalhadores usam fralda no serviço porque não lhes é permitido usar o sanitário. Quer dizer, esse tipo de situação de exclusão, de incremento do fosso que separa os que têm os meios econômicos e os que não têm, é absolutamente insustentável, né?
Não há como se pensar num mundo em que as relações sejam assim tão perversas. Ademais do crescimento sustentável, alcançar, promover o emprego pleno e produtivo e o trabalho decente para todos. E aqui é importante nós trabalharmos um pouquinho esse conceito de trabalho decente, que foi criado pela Organização Internacional do Trabalho já na última década do século passado. Não é? E, basicamente, o que a OIT propõe como trabalho decente é a convergência dos seus 4 objetivos estratégicos, que são respeito aos direitos no trabalho, promoção do emprego produtivo e de qualidade, ampliação da proteção social e fortalecimento do diálogo social. Então, um emprego decente é aquele com direitos, um emprego de qualidade e produtivo, em que se assegure a esse trabalhador, a essa trabalhadora, a proteção social que necessita para se proteger das intempéries, assegurado o direito de se associar e de estar representado por um ente sindical que vai, junto com a representação do empregador, negociar condições de trabalho superiores àquelas asseguradas pela lei. Ou seja, é todo um conjunto de direitos que precisam estar presentes para se reconhecer a figura do trabalho decente. E também é importante destacar, porque é impressionante como essa ideia se dissemina com rapidez, de que em momentos de crise é necessário flexibilizar direitos, reduzir garantias, quando, na verdade, pelo menos no que se trata de direito, no que diz respeito a direitos fundamentais ou aos princípios fundamentais da OIT, a proteção legal existe justamente para esses momentos de crise, quando a situação a situação adversa atinge tanto trabalhadores quanto as empresas, e os que têm uma condição econômica mais robusta tendem a se proteger e, claro, a parte mais vulnerável da relação são os trabalhadores. Então, é fundamental que se preserve, inclusive nos momentos de crise, a garantia de direitos no trabalho. O objetivo número 8 tem como metas, eu destaquei 2, que a essa altura passam a ter um valor quase que histórico, né? Porque a meta 8.1 sustentar um crescimento anual de 7% do PIB ao ano, né? No contexto de pandemia, os países que não tiveram crescimento negativo já estão bastante felizes. Mas também é importante ressaltar que alguns países já começam a alcançar resultados positivos a partir da adoção de políticas públicas de promoção do emprego, de estímulo à atividade sindical e, claro, a vacinação em massa. A demora em vacinar a população, ela tem um efeito claríssimo no atraso do processo de retomada econômica. E o objetivo 8.5, alcançar emprego pleno e produtivo e trabalho decente a todas as mulheres e homens, e aqui se destaca a situação de pessoas jovens e pessoas com deficiência, até porque os jovens e as mulheres
são afetados por situações adversas de forma bastante desigual em relação aos homens adultos. Nesse período de pandemia, por exemplo, constata-se que jovens têm 2 vezes mais chances de ficar desempregados do que os trabalhadores adultos, e assegurando-se remuneração igual para trabalho de igual valor. Esse também é um princípio retirado da dicção da Organização Internacional do Trabalho, um princípio enunciado na Convenção número 100 da OIT, e que para nós aqui no Brasil ainda é vamos dizer, um sonho de uma noite de verão, né? A nossa legislação continua tratando o tema do combate à desigualdade mediante a afirmação do direito a uma remuneração igual para funções idênticas, né? Com um lapso temporal não superior a 2 anos, quando, na verdade, não é disso que a normativa internacional trata. A normativa internacional trata de igualdade de remuneração para trabalho de igual valor. Não precisa ser a mesma função, não precisa nem ser a mesma atividade. Basta que sejam trabalhos de valores iguais. E por que é que eu estou insistindo nessa distinção entre trabalho de igual valor e funções idênticas? Porque a equiparação de funções idênticas não quebra o chamado teto de vidro, né, que muitas vezes é imposto às mulheres, porque preserva ou permite a preservação de castas, de núcleos de profissões predominantemente masculinas. Então, desde que se tenha o respeito a igualdade de remuneração dentre aqueles que exercem a mesma função, aí não importa que sejam só homens, estaria respeitada a exigência legal do Brasil. Ao passo que o que a OIT propõe é quebrar esse paradigma e estabelecer a mesma remuneração para trabalho de igual valor, para funções que tragam para o empreendimento ou para a sociedade resultados semelhantes. E exemplificando essa situação que eu acabei de mencionar, da discriminação que é escondida em profissões majoritariamente masculinas, hoje, felizmente, nós temos um número maior de participação feminina na profissão médica, mas até algum tempo atrás a profissão de médico era quase que exclusivamente masculina, enquanto a profissão de enfermeira era predominantemente, e acredito que continue predominantemente, feminina, né? Agora, por que permitir uma diferença de retribuição tão expressiva entre as duas carreiras, se ambas são fundamentais para a saúde das pessoas? Do mesmo modo, a profissão de professor universitário, também, até algum tempo atrás, tínhamos uma predominância masculina, e professoras primárias, e aí também estabelecido um gap, uma distância extremamente grande entre duas funções ligadas ao ensino, cuja diferença é simplesmente a fase da vida do ser humano em que estão educando, mas a missão de educar é a mesma. Então, é muito importante nós termos ciência de que a nossa legislação, infelizmente, ainda está defasada em relação às exigências da Convenção número 100 da OIT. E, em seguida, nós vamos tratar da meta 8.7,
que vamos dizer assim, uma das mais festejadas na Organização Internacional do Trabalho, que é a erradicação do trabalho forçado, e aí trata, inclusive, de escravidão moderna e tráfico de pessoas, e a eliminação das piores formas de trabalho infantil. E é interessante nós observarmos que as piores formas de trabalho infantil são consideradas tão deletérias e tão inaceitáveis pela comunidade internacional que o Objetivo 8.7 estabelece uma meta mais curta para a total erradicação do trabalho infantil, que é 2025. Então, todos os objetivos do desenvolvimento sustentável, todas as metas têm como prazo de cumprimento 2030, mas a erradicação do trabalho infantil está prevista como prazo final, como termo final, 2025. E a meta 8.8, que é a proteção dos direitos trabalhistas e ambientes de trabalho seguros e protegidos para todos os trabalhadores. E aqui é interessante nós ressaltarmos que a OIT vem discutindo, e na Conferência Internacional do Trabalho desse ano já se teve uma primeira rodada de debates, vem discutindo a possibilidade de ampliação daquele rol dos princípios e direitos fundamentais do trabalho, a Declaração de 1998. Como todos sabem, em 1998, a OIT adotou a Declaração dos Princípios Fundamentais de Direitos no Trabalho e elencou 4 princípios: liberdade sindical e negociação coletiva, combate à discriminação, erradicação do trabalho escravo e eliminação do trabalho infantil. E o que se discute agora é o acréscimo de um 5º princípio fundamental, que é exatamente a garantia da segurança e saúde no trabalho. O que faz todo o sentido, né? Porque nós estamos aqui tratando de direitos fundamentais, poderíamos até dizer que é o núcleo duro de direitos humanos no contexto das normas da Organização Internacional do Trabalho. Vamos, a partir da próxima lâmina, ver os desafios que nós enfrentamos na implementação desses objetivos, dessas metas. E o primeiro desafio diz exatamente com a prevalência do trabalho informal, né? Como eu mencionei anteriormente, os trabalhadores informais não têm proteção social, não têm poupança e vivem ou sobrevivem, eles e suas famílias, daquilo que oferem quase que diariamente como resultado do seu trabalho. E agora, no período de pandemia, nós verificamos como a penúria econômica se abateu sobre esses trabalhadores e essas trabalhadoras, na medida em que medidas necessárias de isolamento, de redução de circulação de pessoas e até de lockdown, afetaram diretamente a sua fonte de renda. Na América Latina, temos 140 milhões de pessoas no trabalho informal, ou seja, quase 50%, ou um pouquinho mais de 50% da população economicamente ativa. O que, na nossa região, é o dobro da atividade informal nos países industrializados. Nós temos países como a Costa Rica, com um percentual de 30,7% de informalidade, 73% na Guatemala e na Bolívia 83,1% de informalidade. Né? Quer dizer, num contexto como esse, a vulnerabilidade é enorme, a proteção social é praticamente inexistente
e é de se esperar que, em países com alta taxa de informalidade, em situações de crise, essas famílias se socorram do trabalho de seus filhos e filhas, ainda que não estejam em idade própria para o trabalho. E aí nós vemos um aumento claro das taxas de trabalho infantil. Segundo a OIT e o Unicef, a cada 1% de incremento no índice de pobreza de um determinado país, a taxa de trabalho infantil aumenta 0,7% em média. Tá? E essa perspectiva ela foi ratificada por um estudo que o Unicef conduziu em São Paulo em 2020, já durante a pandemia, quando quase 53 mil famílias em situação de vulnerabilidade foram entrevistadas. E o que se constatou foi um aumento de 21% no trabalho infantil. Ou seja, as famílias que deixaram de ter condição de se sustentar por meios próprios e passaram a se socorrer das crianças que compõem aquele núcleo familiar. E há também um outro efeito deletério, perverso do impacto da crise na informalidade, é que essas pessoas que perdem a sua fonte de sustento, elas se tornam propensas a aceitar qualquer trabalho, em qualquer condição, e se tornam presa fácil, né, para os exploradores de trabalho escravo, de exploração sexual, tráfico de pessoas. Então, a situação é bem dramática. Especificamente, alguns dados sobre trabalho forçado e trabalho infantil, tá? Na próxima lâmina, né? Nós tínhamos, antes da pandemia, quase 25 milhões de pessoas vítimas de trabalho forçado em todo o mundo. Dessas, 1,3 milhões na América Latina, 1.300.000. Os lucros proporcionados pelo trabalho escravo giram em torno de 150 bilhões de dólares por ano. 150 bilhões de dólares por ano. Dessas 25 milhões de vítimas de trabalho forçado, 64% são vítimas de exploração ou de trabalho forçado para fim de exploração laboral. E 19%, ou 4.800.000 pessoas, vítimas de exploração sexual forçada. Né? E agora, em tempos de pandemia, percebe-se um incremento no número de vítimas de exploração sexual para a exploração econômica pela internet. Produção de material pornográfico, enfim, negociação na Deep Web, né? Ou seja, percebe-se que o fenômeno da exploração sexual foi como que aprofundado, vamos dizer assim, na invisibilidade, né? Porque essa situação de exploração passa a contar com as ferramentas tecnológicas mais difíceis de rastrear. Segundo uma estimativa do Unicef, só a exploração de material pornográfico envolvendo crianças e adolescentes gera um lucro anual de cerca de 16 bilhões de dólares. Tá? E é uma indústria que vem crescendo.
com essa facilidade de acomodar sítios da internet em diversos países, o combate tem sido muito, muito lento e difícil. Tínhamos, quando eu produzi esse documento, 160 milhões de crianças vítimas do trabalho infantil, e esse número já aumentou em 8 milhões. Hoje temos 160 milhões de crianças vítimas do trabalho infantil. Dessas 8 milhões que se somaram, aquelas já eram exploradas, 6 milhões, ou 75%, em condições de risco para a sua saúde e segurança, ou seja, as piores formas de trabalho infantil. Então, as piores formas de trabalho infantil aumentaram 3 vezes mais do que o trabalho infantil em si. E a OIT alerta para o fato de que, se não houver medidas urgentes para o combate ao trabalho infantil, nós chegaremos ao final de 2022 com outros 9 milhões de crianças se somando a esse contingente, ou seja, chegaremos a praticamente 170 milhões de vítimas de trabalho infantil. Como já mencionei anteriormente, no Brasil tínhamos, em 2019, 2,8 milhões de crianças em situação de trabalho infantil, e a partir da pandemia da Covid, com o incremento dos índices de pobreza e aplicando aquele cálculo de 0,7% de aumento no trabalho infantil a cada 1% do aumento na pobreza, nós projetamos um incremento possível do trabalho infantil de até 16,7%, o que significaria anular os esforços de uma década inteira de combate ao trabalho infantil. E, por último, o objetivo 16, que diz respeito à promoção de sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionando acesso à justiça para todos, construindo instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis. E isso diz diretamente com o trabalho do Poder Judiciário. E exatamente por isso que a meta 16.3 fala em promoção do Estado de Direito, garantindo igualdade de acesso à justiça para todos. E esse é um grande desafio. Nós que, graças à informatização da Justiça do Trabalho, temos conseguido dar resposta à demanda da sociedade por justiça laboral nesse período de pandemia, mas não podemos nos esquecer da população que não tem acesso sequer aos meios telemáticos para a postulação perante o Poder Judiciário. Então, é fundamental estarmos atentos à garantia de acesso desses trabalhadores, dessas trabalhadoras à justiça, o que passa também necessariamente pelo fortalecimento das instituições que fiscalizam essas condições de trabalho, e aqui eu me refiro mais diretamente à própria fiscalização do trabalho, os auditores fiscais, que precisam ter os recursos necessários para uma fiscalização eficiente. Para que se tenha uma ideia, nós já chegamos a ter 8 grupos móveis de fiscalização especializados no combate ao trabalho escravo. Hoje temos 4. Os recursos cada vez mais escassos. Então, é fundamental que tenhamos o fortalecimento da fiscalização, assim como a preservação dos poderes de atuação do Ministério Público, né?
o Ministério Público do Trabalho tem sido uma instituição parceira da Justiça do Trabalho, decisiva no combate ao trabalho escravo, sobretudo ao ajuizar as ações com pedidos de indenização por danos morais coletivos, que faz os infratores sentirem no bolso as consequências da sua ilicitude. Meta 16.6, desenvolvimento de instituições eficazes, responsáveis e transparentes em todos os níveis, né? Isso é fundamental. Cada vez mais a sociedade demanda transparência na condução das instituições públicas. E nós precisamos também ser responsivos a essa demanda, né? Nesse sentido, a Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho tem procurado divulgar informações totalmente transparentes acerca do volume de processos que transitam na Justiça do Trabalho, a produtividade dos seus magistrados e magistradas, mas nós ainda precisamos evoluir no incremento das ferramentas de transparência. E promover e fazer cumprir leis e políticas não discriminatórias para o desenvolvimento sustentável, né? E aqui é fundamental nós lembrarmos que, num contexto de pandemia, as políticas a serem implementadas para promover o desenvolvimento sustentável, elas não podem ser políticas genéricas, como dizem os americanos, um tamanho para todos, né? One size fits all. Nós temos que pensar em políticas concebidas a partir das especificidades de cada grupo vulnerável, né? As consequências da crise econômica não são iguais para pessoas das classes econômicas mais favorecidas e pessoas das classes mais vulneráveis, como não são iguais para homens brancos, cis e mulheres negras ou pessoas trans, né? Não são iguais para as pessoas com deficiência. Ou seja, para os jovens, eu já mencionei, os jovens têm uma chance 2 vezes maior de sofrer com desemprego do que os adultos. Então, nós precisamos pensar em políticas desenvolvidas e talhadas para contemplando as especificidades de cada grupo. E, para isso, é fundamental a atuação dos entes representativos da sociedade e, particularmente, dos entes sindicais. No momento de retomada do crescimento econômico, que se sucederá quando a pandemia estiver sob controle, se nós não tivermos assegurado o respeito a essas diferentes situações de cada grupo, o que nós vamos fazer é agravar as desigualdades, porque aqueles que já estão sendo poupados dos efeitos mais graves da crise econômica estarão em uma condição melhor de abocanhar uma parcela mais significativa do processo de desenvolvimento. E, por fim, apenas o registro de que o Conselho Nacional de Justiça adotou instituiu um comitê interinstitucional, cujo objetivo é integrar o Poder Judiciário, as metas do Poder Judiciário, compatibilizando-as com os indicadores dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável,
No 13º Encontro Nacional do Poder Judiciário, realizado em 2019, foi aprovada a meta 9, que diz respeito a ações de prevenção ou desjudicialização de litígios voltadas aos objetivos do desenvolvimento sustentável, e mais recentemente foi inaugurado o Laboratório de Inovação, Inteligência e Objetivos do Desenvolvimento Sustentável do CNJ, que tem trabalhado de forma permanente, né, na construção de mecanismos para que o Poder Judiciário brasileiro esteja efetivamente levando em consideração esses objetivos da Agenda 2030 das Nações Unidas. Foi o primeiro Poder Judiciário do mundo a incorporar os ODS e, mais uma vez, aqui essa medida do CNJ caminha ou recupera aquilo que eu falei no começo da nossa conversa. Essa sinalização indica o reconhecimento do nosso papel como magistrados e magistradas no contexto internacional da promoção do desenvolvimento sustentável e da justiça social. As normas internacionais, os objetivos, as estratégias, elas só realizam os seus objetivos quando elas descem ao terreno local, ou seja, quando elas impactam efetivamente a vida das pessoas. E isso é assegurado por políticas públicas e, quando falham as políticas públicas, pela atuação do Poder Judiciário. Então, é fundamental que nós estejamos muito bem conscientes do nosso papel na promoção dessa agenda. Como afirma a Michelle Bachelet, a alta comissária das Nações Unidas para os Direitos Humanos, a intensificação dos esforços para alcançar os ODS, que constitui uma agenda concreta para os direitos humanos, não é apenas o certo a se fazer, é o mais inteligente a se fazer. E eu diria, é o único caminho possível, porque, como denuncia o relógio do fim do mundo, nós estamos a 1 minuto. Né? E precisamos efetivamente evitar todos os esforços para que esse ponteiro não avance mais. Desembargadora Daniela, eu agradeço muito a atenção e a acolhida sempre calorosa do TRT da 17ª Região e me coloco à disposição para nós ouvirmos aqui as perguntas e aprofundarmos algum aspecto que se entenda importante. Muito obrigado. Muito obrigada, ministro. Não sei se já está aparecendo a minha imagem, Lilian. Obrigada, ministro, pela sua palestra. Foi, como sempre, muito esclarecedora. Enquanto o senhor falava, eu fiquei aqui relacionando, né, como esses objetivos sustentáveis têm a ver com o nosso trabalho aqui na Justiça do Trabalho. Não somente o nosso trabalho no julgamento dos processos, né, que nós temos, inclusive nós tivemos uma reunião há pouco aqui para fazer o levantamento dos nossos processos relativos ao trabalho decente, ao trabalho infantil, mas também uma outra vertente da Justiça do Trabalho que eu acho que talvez tenha que ser mostrada e que talvez ainda esteja meio tímida, que é essa atuação social também, por exemplo, nos projetos, né? Por exemplo, no combate ao trabalho infantil, né? O que o Poder Judiciário pode fazer, nós, da Justiça do Trabalho, podemos fazer, além, claro, da análise caso a caso, ou em ações civis públicas, coletivas, né?
Então, eu deixo essa pergunta para Vossa Excelência de como nós devemos atuar para poder colaborar com o cumprimento desses objetivos. E outra questão também que eu queria levantar para Vossa Excelência é essa questão da vacinação, né, e do Covid, porque, inclusive, eu acho que foi semana passada, eu li uma reportagem falando que nos Estados Unidos, né, quem tinha interesse em se vacinar praticamente já se vacinou, e eles estão com uma quantidade imensa de vacinas, sendo que essas vacinas não estão sendo utilizadas. A França, me parece, eu acho que foi a França, se não me engano, também noticiou que já está pensando na terceira dose da vacina, né, para os seus cidadãos, enquanto os países subdesenvolvidos, nós vamos para a África, qual o percentual de vacinação dessa população? E isso está relacionado diretamente com a redução da pobreza e da marginalização, porque se as pessoas adoecem, elas não conseguem trabalhar, e esse ciclo, né, da pobreza nunca é quebrado. Então, se o senhor puder nos esclarecer um pouco sobre esses dois pontos que eu trago. E peço também para as pessoas que estão assistindo para trazerem questionamentos no chat, por favor. Ok, já estou aqui. Desembargadora Daniele, obrigado pelas duas questões, são realmente muito importantes, né? Essa doação social a que Vossa Excelência se referiu, eu costumo chamar do exercício da dimensão cidadã da magistratura, né? Nós somos agentes públicos que têm um alto poder convocatório, né? A sociedade se espelha em seus magistrados e magistradas, né? E as respostas são muito expressivas, muito significativas, de forma que, sem dúvida, essa iniciativa de sair do gabinete, de ir à sociedade, de provocar o debate, de liderar o processo de questionamento, me parece de fundamental importância, né? Nós temos, no âmbito dos TRTs, já criadas as comissões de erradicação do trabalho infantil e promoção da aprendizagem, né? Alguns tribunais têm também as comissões de combate ao trabalho escravo, e eu, quando fui corregedor, todas as visitas que fazia, pedia para conversar com os integrantes dessas comissões, e sempre me encantava a paixão que me relatavam por essas atividades. E sempre procurei estimular todos os nossos colegas, todas as nossas colegas, a se incorporar a essas atividades. Não precisa compor formalmente a comissão e se comprometer de forma permanente, mas ajudar a organizar um evento. Há tantos exemplos, desembargador Daniele, desde o trabalho de divulgação dos valores da justiça do trabalho e da cidadania nas escolas públicas, como tem feito o projeto Justiça e Cidadania da ANAMATA. Desde um trabalho de organização de um seminário sobre o tema, até eventos maiores. No TRT do Pará, nossa colega desembargadora Zuila, ela, com a comissão do TRT, organiza anualmente passeatas contra o trabalho infantil. A última tinha 30 mil pessoas, né? Quer dizer, aos poucos, esses grupos vão se tornando conhecidos e se tornam
interlocutores importantes de outros segmentos da sociedade. Né? Lá no Pará, por exemplo, eles conseguiram conveniar com a organização da festa religiosa de Nossa Senhora de Nazaré, e produzem material que é distribuído durante aquele evento para o qual afluem milhões de pessoas. No TRT da 15ª, nosso colega, o desembargador João Batista, adota um procedimento parecido na Catedral de Nossa Senhora Aparecida. Né? Uma vez por ano, toda a atividade religiosa da Catedral gira em torno do trabalho infantil. Então, penso que sim, há mil formas da magistratura se envolver com essa doação social, e é muito importante e muito gratificante. Inclusive, desembargadora, na promoção da aprendizagem. Né? Eu me recordo que no TRT da 4ª Região, eu conheci um projeto que se realizava no estabelecimento do TRT, né, com o trabalho voluntário, inclusive de magistrados e servidores, para dar formação profissional a adolescentes em informática. E como esses adolescentes já estão dentro do tribunal, eles recebem também treinamento no processo judicial eletrônico, no PJE. O resultado dessa combinação é o de que as turmas que são formadas são 100% absorvidas pelos escritórios de advocacia, porque a demanda por profissionais que conheçam o PJE é muito grande. Né? Essa foi uma experiência muito bem sucedida. Quanto à vacinação, de novo, Vossa Excelência tem toda a razão. Né? Essa pandemia expôs muito claramente a distância que separa ricos e pobres dentro dos próprios países e entre os países, entre os continentes. Eu me recordo que em junho eu acompanhei uma parte da Conferência Internacional do Trabalho e um dos oradores informava que naquela altura, das vacinas produzidas, mais de 76% estavam no mundo industrializado. Basicamente, os países do norte, né, Europa, e menos de 2% tinham chegado à África. 76% contra 2%, gerando essa situação que a desembargadora acabou de aludir. Né? Vacinas sobrando, que não vão ser utilizadas, e, enquanto isso, outras nações precisando desesperadamente de vacina, e até permitindo, a falta de recursos, permitindo a disseminação de boatos absolutamente incompreensíveis. Há um determinado país da África em que o presidente da República defendia a ingestão de uma fruta local como uma providência que curaria a Covid. Claro que sem nenhum fundamento científico isso. Mas isso também não é peculiaridade da África, né? Acho que há outros países em que algumas autoridades insistem em disseminar fake news sobre a pandemia. O seu som está desligado, desembargador. Ai, desculpa. A doutora Wanda aqui havia colocado uma pergunta juntamente comigo quando eu fui fazendo, mas era no mesmo sentido, né, do que qual o papel, na verdade, né, da Justiça do Trabalho. E também tive aqui uma observação do Rodrigo, né, na linha dessa questão da vacinação, que ele colocou que a OMS está pedindo aos países ricos que já estão pensando na terceira dose para que ceda aos países mais pobres, né, principalmente a África, onde a vacinação não chegou a 1,5% da população,
que ceda, né, essas doses, pensando sempre numa ideia global, de aldeia global que nós vivemos, né? E eu não consegui aqui localizar mais perguntas. A doutora Wanda aqui está comentando que o Ceará tem feito uma importante divulgação, né, nesse aspecto também, e que foi muito importante, foi fundamental essa abertura de horizonte para conseguirmos julgar os processos, né, e entender que fazemos parte de um contexto maior, né, a importância dos nossos julgamentos, de não se analisar que aquilo é um direito individual daquele cidadão, né, e assim como que esses julgamentos podem interferir num aspecto amplo e global. E eu aqui termino com uma pergunta que, na verdade, é mais uma curiosidade minha, que não tem muito a ver, né, com a palestra, mas tem um pouco. Como o senhor é membro da Comissão de Peritos em Aplicação das Normas Internacionais da OIT, uma curiosidade minha é saber se agora, com a pandemia, aumentou a demanda, né, com relação ao cumprimento das normas internacionais. Bem, desembargador Daniel, só vou retificar uma coisa, que, na verdade, o meu mandato na OIT terminou no final do ano passado. Nós temos, os mandatos dos peritos são de 3 anos, e nós temos uma regra não escrita, um compromisso entre nós de não aceitarmos um prazo maior do que 15 anos, para permitir justamente a renovação, né? E eu completei meu prazo de 15 anos em dezembro agora, lamentavelmente, porque realmente foi uma experiência muito, muito enriquecedora. Mas é muito interessante essa observação, desembargadora Daniela, porque a OIT, como todos sabem, tem um mecanismo de controle regular, que se baseia nos relatórios que os governos produzem e que é incrementado com as observações de sindicatos, de trabalhadores e organizações que representam as empresas, e cada convenção tem um ciclo, né? As convenções fundamentais e as convenções prioritárias, a cada 3 anos, o país tem que mandar o seu relatório sobre as convenções ratificadas. As demais convenções, esse ciclo é de 6 anos. Nesse processo que a Comissão de Peritos atua, do controle regular. A Comissão de Peritos inseriu no seu último relatório um pedido aos governos que esclareçam o que estão fazendo justamente para manter, para preservar o respeito às convenções durante o período de pandemia, e destacando expressamente a situação de certos grupos vulneráveis, como, por exemplo, os povos indígenas, né? A OIT tem a Comissão 169, que trata dos povos indígenas e tribais, e ali nós estamos pedindo para que os países se manifestem. Mas, além disso, há os mecanismos que nós chamamos adversariais, são mecanismos de denúncia, né? Que são a reclamação e a queixa, né? A reclamação pode ser oferecida por qualquer entidade sindical, de trabalhadores ou de empregadores, e a queixa pode ser oferecida por um outro país que tenha ratificado a convenção. E é curioso notar que, de fato, houve um aumento bastante significativo, né? Nós tínhamos, em média, 3, 4 reclamações por ano, esse ano já estamos com 12. Né? Então, não só houve o aumento, como também é interessante observar isso, muitas dessas reclamações se baseiam
em inobservância de convenções relacionadas à saúde do trabalhador, saúde e segurança do trabalho, né? Então, parece clara aí a possibilidade de um link, né, de uma relação direta com a pandemia. Agora, quanto à observação do Rodrigo sobre essa redistribuição de vacinas, né, e o conceito de aldeia global, a constatação de que nós nos inserimos num contexto coletivo muito mais amplo, ela é fundamental por uma questão de segurança, né? Na ONU costuma-se dizer, enquanto todos não estiverem seguros, ninguém estará seguro. Se permite que uma parte do mundo se imunize e o restante fique completamente entregue à incidência do vírus, além de ser injustificável sob o aspecto ético, moral, enfim, sob a ótica da própria Declaração Universal dos Direitos Humanos, há um risco desse vírus continuar mutando, né? A mutação decorre exatamente da liberdade que ele tem de circular. E, eventualmente, essas novas variantes serão trazidas para esses outros países mais desenvolvidos. Então, é uma questão até de inteligência, de estratégia, contemplar as necessidades de todos os países. Agora, sem dúvida, os países que estão mais atrasados em relação à imunização das suas populações vão ter dificuldades na recuperação econômica, exatamente por um aspecto que Vossa Excelência ressaltou ainda no primeiro comentário, não é? Porque sem vacinação, os trabalhadores e trabalhadoras não estarão protegidos e a incidência da doença mesmo provoca uma queda de produtividade econômica. Então, é fundamental também pelo aspecto de assegurar isonomia de tratamento no desenvolvimento, que essa sim, quanto a felizmente, eu fiquei muito feliz, embargador, com a possibilidade de ter, na corregedoria, tido a oportunidade de contactar e de conhecer as ações que os nossos colegas, as nossas colegas têm empreendido, né? E acredito que muita coisa pode ser feita no âmbito dos tribunais regionais, das varas do trabalho, né? Eu conheci em Belo Horizonte uma iniciativa parecida com o Tribunal de Justiça e Cidadania, só que uma das turmas era de educação de jovens e adultos, né? Então, eles levavam essas pessoas no turno da noite, né, porque trabalham, para conhecer as instalações do seu trabalho, simulavam uma audiência trabalhista, né? Então, realmente emocionante ver a senhora de 80 anos de idade, que acabou de aprender a ler e escrever, tomar ciência dos direitos da cidadania pelas mãos do seu trabalho. É muito, muito interessante. Doutor Lélio, nós temos só mais uma pergunta antes do encerramento, que é a seguinte: como deve ser a atuação da Justiça do Trabalho, levando em consideração que a mesma analisa direitos fundamentais constitucionais ou supralegais, no caso das convenções internacionais, à luz da teoria do consequencialismo das decisões judiciais? É o Rodrigo também que está perguntando. Pois não. É importante essa pergunta, eu agradeço,
doutor Rodrigo, porque a nossa missão, ela não se exaure na aplicação da lei nacional, não é? A nossa ordem jurídica está comprometida, e a Constituição é clara ao dizer isso no artigo 5º, parágrafo 2º, que os direitos previstos na Constituição brasileira não excluem outros decorrentes dos tratados ratificados pelo Brasil. Portanto, para cumprir a Constituição, nós temos a obrigação de dar efetiva aplicação às convenções ratificadas. E podemos fazê-lo aplicando diretamente a solução prevista na norma internacional aos casos concretos, mas também temos o dever de fazê-lo mediante o cotejo da lei nacional com a convenção. Porque se o status da convenção é supralegal, ela deve prevalecer sobre a lei. Em outras palavras, nós temos o dever de fazer o controle de convencionalidade. E isso é muito importante, né? Dentro dessa perspectiva que orientou a minha exposição inicial, de que a nossa atividade se insere num contexto maior, e quando nós tratamos de direitos humanos, nós estamos tratando de direitos universais. Então, não é possível que valores universais se submetam a uma alteração extravagante introduzida como medida provisória. Então, é fundamental que nós estejamos realmente atentos e comprometidos com os princípios plasmados na Constituição brasileira e que emanam também dos tratados internacionais. Eu sei que há muitas vezes nós sofremos críticas que satanizam a jurisprudência calcada em princípios e adjetivando de ativismo judicial, mas o fato é que os princípios que estão na Constituição não são declarações de intenção, não são figuras de literatura inseridas por acaso. A Constituição brasileira, ela tem compromisso com um modelo de sociedade. E nessa sociedade prevista pela Constituição brasileira, a dignidade da pessoa humana é um princípio, é um valor fundante da nossa sociedade. O valor social do trabalho e da livre iniciativa também, né? E esses princípios não podem ceder passo a disposições em sentido contrário contidos na legislação. Obrigada, ministro, então. Eu até teria mais uma perguntinha aqui, eu acho que dá tempo ainda, que tratando dessa questão, né, das convenções serem normas supralegais, e nós tivemos um caso, inclusive, eu até participei de uma entrevista, porque nós tivemos o caso do deputado, que com a questão da medalha de ouro da Raíssa, medalha de bronze, aliás, da Raíssa, no skate, ele até deu uma repercussão grande, que ele teria colocado, ela ganhou medalha de prata e tem 13 anos, então vamos rediscutir a idade mínima para o trabalho infantil, né? E até participei de um programa discutindo sobre isso, e aí trazendo, né, que a convenção da OIT fala expressamente que deve ser observado, no mínimo, a idade para finalização da escolarização, né, e que, então, se pensar nisso, e ainda mais num meio, né, do legislativo, que se trabalha com a criação de leis, seria um retrocesso muito grande, né? Sem dúvida, desembargadora Daniele. Desculpa.
a Convenção 138 da OIT estabelece a idade mínima para a admissão no trabalho em 15 anos, né? A recomendação que acompanha a Convenção 138 sugere que essa idade seja elevada sempre que possível para 16, com todo o respeito ao deputado, mas o raciocínio não faz o menor sentido, né? Embora seja comum. Eu depois vou mencionar um exemplo que eu ouvi uma coisa muito parecida há alguns anos atrás, né? Mas o desenvolvimento esportivo, cultural de crianças e adolescentes não se confunde com trabalho, né? Ali nós temos uma atleta, né, extremamente talentosa, e mais do que isso, que exerce ali a sua atividade desportiva num ambiente protegido, que ela frequenta a escola, né? Então, usar um exemplo tão pontual para questionar a idade mínima para ingressar no trabalho é, sem dúvida, um despropósito. E é importante lembrar que, segundo a Convenção 138, a idade mínima ela só pode ser aumentada, ela não pode nunca retroceder. Essa discussão ocorreu no caso da Bolívia. A Bolívia ratificou a Convenção 138, adotou a idade de 14 anos e aprovou uma lei que permitia o trabalho a partir dos 10 anos de idade, né? A Comissão de Peritos se manifestou peremptoriamente pela impossibilidade. O caso foi discutido na Conferência Internacional do Trabalho, que também condenou a posição do governo boliviano, e a Suprema Corte Boliviana declarou a nulidade da lei por conflito com a Convenção 138. Né? Então, assim, pretender voltar a reduzir a idade, com todo respeito, não faz sentido sob nenhuma ótica que se examine a questão. O que nós temos que pensar é como nós vamos dar melhores condições de educação para todas as crianças, acesso universal a uma educação de qualidade, gratuita, né? E até, se possível, ampliar o período de escolarização obrigatória para que esses adolescentes, esses jovens, completem o seu ciclo educacional com pleno desenvolvimento de suas habilidades, inclusive mediante cursos de formação profissional. Mas eu ia dizer do exemplo que eu tinha ouvido, de fato, num debate com especialistas internacionais, alguém levantou essa questão que o campeão mundial de motocross era um garoto de 15 anos de idade, da Espanha. Então, que não fazia sentido nós discutirmos a exploração de crianças da África subsaariana que eram traficadas para trabalhar como jockeys de camelo nos países do Golfo Pérsico. Né? Rapidamente aqui, sem extrapolar demais o tempo, essa profissão de jockey de camelo é talvez a mais perigosa do mundo, né? Porque o camelo é um animal muito alto, desengonçado, né? E é muito difícil ficar em cima do camelo. E como essas crianças que eram vítimas de tráfico de pessoas não queriam subir no camelo porque tinham medo,
elas eram amarradas ao dorso do camelo. E o mais cruel é que, quanto mais elas gritavam, mais o camelo se assustava e mais corria. Então, os melhores eram aqueles que tinham mais medo. Então, veja o trauma, a crueldade dessa prática, que, felizmente, após mais de uma década de questionamentos por parte da Comissão de Peritos, foi abolida, que eu saiba, em todos os países do Golfo Pérsico. Mas não é possível utilizar um exemplo de um rapaz que se sai bem no campeonato de motocross para justificar outra situação completamente diferente de exploração, que compromete totalmente a saúde, a segurança, a frequência à escola, enfim, todos os direitos da infância. Obrigada, ministro. Quero lhe agradecer. Doutora Wanda aqui está pedindo para eu reiterar os agradecimentos pela sua participação. Muito obrigada por ser agente multiplicador para todos nós aqui da 17ª região desse tema tão importante, ampliar os nossos pensamentos, os nossos horizontes, para que a gente possa refletir sempre na nossa atuação de como contribuir com o cumprimento desses objetivos. Então, agradeço imensamente e espero que em breve o senhor retorne, se possível presencialmente, para desfrutar da muqueca capixaba também. Eu agradeço muitíssimo, desembargadora. Eu agradeço muitíssimo. Eu estou aparecendo? Sim. Não, né? Está agora. Ah, não, mas oficialmente já terminou? Não, ainda não. Ah, então tá. Desculpem. Está acabando, está acabando. Eu fiquei empolgada, achei muito boa, muito boa. Eu agradeço a desembargadora Daniele, desembargadora Wanda, muito obrigado mais uma vez pela gentileza do convite. Eu fico muito honrado, é sempre um grande prazer compartilhar essas reflexões como uma provocação, como um começo, né? E quanto à muqueca, desembargadora, eu já fico com o crédito por causa dessa, né? Então, quando eu for, eu já tenho direito a 2 muquecas. Mas eu sempre tenho muito prazer de visitar o Espírito Santo, vocês são muito acolhedores e sempre volto enriquecido com o exemplo de dedicação e compromisso de vossas excelências com a justiça do trabalho e com os direitos sociais. Muito obrigado, viu? Obrigada, então, a todos os presentes. Obrigada, ministro Lélio, desembargadora Wanda. Reitero aos participantes para preencherem a ficha de participação que está no chat. E declaro encerrada, então, a nossa palestra. Uma boa tarde a todos.